Olá, querido amigo, querida amiga. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Hoje, seguindo a série de estudo Ouvindo a Voz de Deus, o terceiro estudo tem como título A Origem do Mal, ou Início do Mal. Como se iniciou o mal, de onde ele veio, com quem começou, onde começou. Essas serão perguntas que iremos responder no estudo de hoje. E também, como que o mal chegou até nós, por que ele nos atinge hoje e como vencer o mal. Como é que nós podemos vencer o mal? Serão respostas que nós teremos hoje no nosso estudo. Se você não assistiu o estudo anterior, os dois estudos anteriores, a Bíblia Sagrada, que é o primeiro, e o segundo, a Beleza da Criação, você pode voltar na playlist e acompanhar o estudo. Como sempre, nós não podemos seguir sem orar ao nosso Pai Celestial. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado por sempre nos ouvir e porque o Senhor se faz presente, o Senhor está sempre perto de nós. Tu és um Deus de perto. Te pedimos agora que o Senhor nos abençoe com o estudo da Tua Palavra e nos conduza a entendê-la segundo a Tua vontade. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido amigo, querida amiga. E então, o mal, ele se iniciou no céu. Como? Quando? Por quê? Como? Através de um anjo. Esse anjo, ele era líder dos anjos dos céus. Mas por que só um anjo? Só um anjo e faz todas essas coisas que a gente está vendo acontecer no mundo? Tanta atrocidade, tanta violência? A gente tem que compreender um ponto em especial, para que a gente possa entender o porquê que apenas um anjo se rebelou e hoje nós vemos tanta maldade. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então eram muitos anjos, milhões e milhares de milhares. Esta foi a visão que João, discípulo amado, que teve as visões do Apocalipse, teve. Eram milhões e milhares de anjos. Esse era o exército de Deus no céu. Então, Lúcifer, que é o ex-líder dos anjos, ele comandava o exército celestial, ele comandava esses anjos. No entanto, em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, 15 e 17, diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Aqui, Ezequiel capítulo 28, versos 14, 15 e 17, diz que ele era o querubim da guarda, ou seja, ele comandava todos os outros anjos, até o dia em que se achou iniquidade dele. E que por conta da sua formosura, ele acabou se corrompendo. Iniquidade, segundo o que está escrito em uma das cartas de João, é pecado. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Então, Lúcifer, o ex-líder dos anjos, que hoje é chamado de Satanás, ele transgrediu a lei de Deus no céu. E então foi no céu que se iniciou o pecado, onde no coração de um anjo que, a princípio, ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha erros. Porém, pelo livre-arbítrio e a escolha dele, pelo resplendor que ele tinha, ele acabou se corrompendo. E agora nós iremos ver o que mais este anjo cometeu, além de não ter aceitado permanecer apenas na posição que ele estava. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse anjo que fora criado e que guardava os anjos, que comandava os outros anjos, os milhões e milhares de milhares, esse anjo se rebelou contra Deus e ele desejou ser igual a Deus, ou melhor do que Deus. Porque ele diz aqui que ele queria ser semelhante ao Altíssimo.
Ele queria estabelecer o seu trono e ser também adorado acima das mais altas estrelas. Ou seja, estrelas na profecia significa anjos. Então ele queria estabelecer o seu trono acima dos outros anjos e ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria receber também glória e adoração que só pertence ao Deus Criador. Então, com este anjo Lúcifer, que significa portador de luz ou anjo de luz, é que se iniciou o mal no céu. Agora, nós vamos ver o resultado desta rebeldia, desta rebelião desse anjo. Apocalipse 12, 7 ao 9 diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, em profecia, é Jesus. Aqui, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui, nós vemos com clareza que Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra Cristo, e houve uma guerra espiritual no céu, entre o que Lúcifer falava, no caso Satanás falava, e o que Deus falava, e o que Deus manifestava ser, porque ele colocou em dúvida o caráter do seu Criador, e então este foi o conflito. E aí a terça parte dos anjos, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Estrelas na profecia são anjos, e então a terça parte daqueles milhões de milhares de milhares que Lúcifer comandava no céu, foi expulso do céu para a terra junto com Lúcifer, que hoje é Satanás. Ou seja, Satanás, hoje, junto com seus demônios, a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu para a terra, é que fazem todo este mal na terra. Agora, como é que chegou até nós? Por que será que esta guerra, este conflito, porque este mal chegou até nós? Lembra que no estudo anterior sobre a beleza da criação divina, no final, a gente viu que Deus deu uma ordem para Adão e Eva? Deus disse para Adão e Eva em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, Deus falou para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Contudo, o que foi que aconteceu para que o mal viesse até nós? Se até aqui eles não tinham comido ainda. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5 de Gênesis, diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aqui nós vemos um detalhe. Essa serpente aqui, na realidade, não era a serpente em si, mas o próprio Satanás, através da serpente, enganou a Eva. Por quê? O que Lúcifer queria no céu, que era ser semelhante ao Altíssimo, ele foi e induziu Eva a querer o mesmo, se tornar conhecedora do bem e do mal, assim como ele já tinha passado a conhecer, porque ele tinha escolhido desobedecer às leis do céu, às leis celestiais, às leis de Deus. E aí ele induziu Eva, e por Eva induziu Adão a desobedecer, e eles passaram a conhecer o mal. Eles comeram do fruto. E aí na sequência, capítulo 3, capítulo 4 em diante, nós vemos que eles viram o que é o mal. Caim matou Abel, as flores começaram a cair, os animais começaram a morrer, e infelizmente eles passaram a ver o que era o mal do qual Deus queria poupá-los, que é tudo isso que nós vemos hoje. E então,
infelizmente, chegou até nós. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E o mal está até hoje aqui, instalado na terra. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, ele deu a Adão e Eva, voltando um pouquinho, um detalhe. Aí as pessoas podem se questionar assim, mas Deus disse que eles iriam morrer. E de fato, nós morremos. Eles só não morreram instantaneamente. E por que eles não morreram instantaneamente? Porque Deus, em sua infinita misericórdia e graça, no capítulo 3 de Gênesis, deixa claro que Deus, ele revelou para Adão e Eva um plano de salvação. E olha o que é que diz. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem seria este descendente da mulher? Claro, Jesus, o descendente da mulher, Jesus. E a serpente, qual seria a descendência da serpente? No caso, está se referindo ao próprio Satanás, que lá no futuro iria, através dos homens, infelizmente, crucificar o nosso Salvador. E então, a graça foi anunciada para Adão e Eva, e por isso eles não morreram instantaneamente. E por esta esperança da morte de um ser puro e perfeito, sem pecado, no lugar deles, é que eles puderam viver a sua vida até a morte. Porém, vivendo na esperança de um Salvador e um Redentor. E então, por isso eles não morreram logo. Deus deu a eles a promessa. A promessa e a oportunidade de eles, no caso, serem redimidos por meio de Jesus. E então, até aqui nós vimos como, quando e com quem começou o mal. Nós vimos por que e como entrou o pecado na terra e por que nós sofremos hoje. E também a gente agora vai ver como é que Satanás ainda hoje ele tenta e consegue enganar muitas e muitas gente. Sendo que nós talvez fomos enganados por muito tempo até conhecermos a mensagem. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15 nos diz o seguinte: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. E Mateus capítulo 24, verso 24, também nos diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e ele se apresenta de uma forma boa. E também os seus ministros em ministros de justiça. Mateus 24 diz que esses ministros de justiça são os falsos cristos e os falsos profetas que operam sinais e prodígios, e através desses sinais e prodígios enganam as pessoas. Então é desta forma que Satanás ele tenta e consegue enganar multidões hoje. Em especial, como diz aqui, se possível, os próprios eleitos, até mesmo os conhecedores da palavra de Deus, tal como é em Jesus, podem correr o risco de serem enganados. Por quê? Por causa dos sinais e prodígios. E é desta forma que ele consegue e está conseguindo enganar milhares nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Bom, ele consegue enganar. Agora, quais são esses eleitos? Quais são esses eleitos? E o que é que Satanás tem contra esses eleitos de Deus? Ódio. Satanás ele tem ódio contra aqueles que são eleitos de Deus, contra o povo de Deus, contra quem ele tem ódio e raiva. Qual é esse povo? Segundo o que está aqui na profecia. Apocalipse capítulo 12, verso 12 e 17 diz o seguinte: por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então, como diz aqui no versículo 12, diz que quando Satanás foi expulso do céu, quando Jesus morreu na cruz, ele não teve mais acesso ao céu a partir dali. E aí diz: festejai aos céus, e vós os habitantes, né, que há nos céus. Porém, ai da terra e do mar, porque ele desceu até vós, até nós, no caso, cheio de grande cólera, cheio de ira, de ódio. Então ele está irado contra toda a humanidade, porque toda vez que ele mata uma pessoa, ou
ele leva uma pessoa a morrer de alguma forma, sem Cristo, ele está ofendendo a Deus. Então ele está atacando a Deus através da humanidade. Porque como Deus criou a humanidade, quando ele fere um ser humano de alguma forma, ou quando ele utiliza um ser humano para matar, para ferir uma outra pessoa, ele está tentando ferir a Deus que criou a humanidade. Então ele está irado, está com ódio da humanidade em geral. Porém, ele está irado especialmente contra um povo em específico. Por quê? Aquele povo que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, infelizmente, segundo o que está escrito na palavra, pertence a ele. Por conta das suas escolhas. Ele está seguindo o mesmo caminho que ele seguiu no céu. E então, ele não precisa se preocupar com essas pessoas, na sua maioria. Contudo, existe um povo em especial contra quem Satanás está irado de todas as formas possíveis. E no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o testemunho de Jesus, segundo o que tem em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz que é o espírito da profecia. Então, o povo contra quem Satanás está irado é aquele que guarda os 10 mandamentos que Deus deu aos hebreus e que os judeus seguem até hoje, os 10 mandamentos que vêm de lá e não da Igreja Católica. Porque os 10 mandamentos da Igreja Católica está adulterado em comparação aos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, como diz Êxodo capítulo 31, versículo 18. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Então, quando nós vamos observar os 10 mandamentos que os judeus seguem até os dias de hoje, nós vamos ver que há uma diferença do que a Igreja Católica ensina hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana. E então os 10 mandamentos do qual aqui está falando, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, segundo a Bíblia dos hebreus e a Bíblia dos judeus, tá bom? E então Satanás está irado contra a igreja, ou seja, contra o povo. Não precisa ser especificamente de uma igreja que guarde esses 10 mandamentos, mas se você guarda os 10 mandamentos que Deus escreveu, Satanás está irado contra você. Se você busca seguir aqueles 10 mandamentos à risca, Satanás está irado contra você. Você faz parte desse povo. O povo espalhado pela terra que guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Que tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, é contra este povo que Satanás ele está totalmente irado. Mas, como nós podemos vencer Satanás? Como é que nós conseguimos vencer? Segundo a palavra de Deus. Como é que nós podemos ser libertos e como é que nós podemos ser salvos? Como é que nós podemos permanecer a salvos, libertos deste poder e destes enganos? É o que nós iremos ver agora. Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeiro ponto é que nós primeiro ponto é sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do poder daquele que tem todo o poder, Deus, o Criador de todas as coisas. Nós precisamos estar sob as suas asas, como diz no Salmo 91, verso 1, que se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, aí depois diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, sermos fortalecidos. Agora, como ser fortalecido? Ele diz, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quais são as armaduras de Deus? Vamos lá, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades das trevas, e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas nas regiões celestes. Nossa luta é espiritual. Nossa principal luta é espiritual e não carnal. Não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. E como vencer Satanás e seus demônios? Nós iremos ver. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça,
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, cingindo-vos com a verdade, cingindo-nos com a verdade. A verdade é a palavra. Jesus disse: santifica-os na palavra, e a tua palavra é a verdade. João 17:17 diz assim. E aí, no versículo 15 diz: calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Nós precisamos estar em paz com todos, se possível. Se alguém tiver algo contra nós, devemos buscar paz para com esta pessoa. Paz para com Deus e paz para com os homens. O versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nós precisamos manter a nossa fé firme no Senhor, como disse Jesus em João 14, versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Então precisamos manter a nossa fé firme. Isso pelo Espírito Santo, que veio para desfazer as obras de Satanás. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar e nos dar poder e forças contra as obras da carne e contra as obras e contra os enganos de Satanás. E aí, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é confiar e crer no sacrifício de Jesus. Jesus é a salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, precisamos estudar, meditar, aprender e guardar em nossa mente e nosso coração a palavra de Deus. E no versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o outro ponto é orarmos em todo tempo no Espírito, permanecer no Espírito. Esta é a forma de nós vencermos o inimigo. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar a Deus e orar por todos os santos, orar por todas as pessoas, em especial por aqueles que têm a mesma fé, aqueles que buscam agradar a Deus, e orar por aqueles que ainda não agradam a Deus, para que eles compreendam e busquem viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, esta é a maneira que nós podemos vencer o inimigo. Ser revestido pela justiça de Cristo, ter a palavra de Deus em nosso coração, que é a espada do Espírito, e oração. Quando nós buscamos orar, nós buscamos esquecer de nós e nos entregamos a Deus, e o Espírito Santo se apossa de nós. E o Espírito Santo vai nos conduzir e nos guiar para fazer a vontade de Deus. Então, este é o estudo de hoje. A origem do mal, como começou, quando começou, como e quando veio para a Terra, por que nós sofremos e como vencê-lo. Aqui está a resposta, a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Que Deus ele nos abençoe. Desde já eu convido você a curtir, comentar, compartilhar, e também, se você ainda não apertou no sininho, que você aperte o sininho aí para que você seja notificada de todos os estudos seguintes quando for gravado o estudo. Que Deus ele nos abençoe. Próximo estudo nós iremos estudar sobre o plano da salvação. Então, ficamos por aqui. Convido você a fechar os seus olhos para que juntos possamos pedir a bênção de Deus sobre a palavra que estudamos. Querido Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Te pedimos agora que o Senhor nos abençoe, guardando-a em nossos corações, de maneira que quando vier o inimigo, nós possamos usar o assim diz o Senhor, por meio do Espírito Santo, e assim, por meio da fé também, nós possamos lançar por terra qualquer dardo inflamado do maligno. Permanece conosco, nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, um tchau, até mais. Compartilhe, não esqueça, compartilhe com as pessoas que têm desejo de aprender sobre a palavra de Deus.